Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 13. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 13. Nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos na primeira Epístola aos Coríntios. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 13. Nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos em Coríntios e nós estamos agora no capítulo 7. Do capítulo 10, perdão. 1 Coríntios, capítulo 10. Paulo ele vai fazer aqui uma advertência à igreja com relação à idolatria. Paulo ele está falando aí da liberdade cristã relacionada à comida sacrificada a ídolo, e aqui ele vai falar, ele vai mais profundo para falar o que está por trás do ídolo. Qual que é a situação de um cristão quando ele se assenta numa mesa para comer daquilo que é sacrificado a ídolos. A partir do verso 13 diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Agora o verso 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria, falo como a criteriosos, julgais vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado a ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados a demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Até aí, vamos orar? Pode ficar sentado mesmo, deixa aberto aí, nós vamos orar. E para que o Senhor nos ilumine, e logo em seguida nós estaremos com a exposição. Senhor Pai Santo, nós viemos a Ti em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos todos juntos aqui, reunidos nesse lugar, para ouvirmos a Sua Santa Palavra. Por favor, ó Deus, eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, se faça presente no nosso meio, quebrando os nossos corações, que muitas vezes são corações de pedra, são corações duros, são corações malignos, Senhor, são corações perversos, que endurecem sempre para ouvir a Sua palavra e não a recebe. Por favor, ó Deus, permita que o nosso coração seja cultivado pelo Senhor, de maneira que essa semente venha a cair em terra fértil e venha produzir grandes frutos. Nos conceda a graça de podermos estar reunidos no Seu nome, como um só povo, Senhor, e ouvir a Sua palavra, esse culto, que ele seja ministrado pelo poder do Espírito Santo, que o Espírito Santo haja no nosso meio. O Senhor nos conceda graça de maneira que nós possamos compreender a Sua palavra. Abre os nossos olhos, ó Pai, eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nos deixa ter o conhecimento, o fabuloso conhecimento da salvação. Por favor, ó Deus, eu, quanto a mim, na situação de pregador, te rogo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, cônscio da pequenez que há em mim, do quão pequeno eu sou e do quão incapaz, eu te rogo, Senhor, na mesma esperança que os apóstolos e que a Bíblia nos testifica que eles tinham, de que o Senhor me encha nesse momento com o Espírito Santo, de maneira que eu possa anunciar a Sua palavra com toda a intrepidez, para que o Seu povo saiba que Tu és Deus e és Tu quem fala, Senhor, aos corações de cada um. É nessa esperança que eu venho a Ti, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ver aqui a advertência que Paulo faz com relação à idolatria. Paulo ele vai aprofundar um pouco mais o sermão, ele vai chamar a atenção do povo para observar essa situação de comida sacrificada a ídolo. Nós estamos vendo aqui no capítulo 8, 9 e 10 que Paulo está tratando de assunto especial. Ele está tratando da liberdade cristã
no que se refere à comida sacrificada a ídolo. Paulo diz, né, que o ídolo não é nada. O que é o ídolo? O ídolo é um falso Deus. Um ídolo é algo que a pessoa levanta no seu coração. O ídolo ele pode ser tanto um falso Deus, ou ele pode ser um material, um bem material, ele pode ser a riqueza, ele pode ser uma pessoa, pode ser um filho, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um movimento, pode ser um vício, qualquer coisa que a pessoa levanta no coração, isso se torna um ídolo. Aqui Paulo está falando daqueles ídolos que eram muito comuns na época, que eram os deuses, né, os falsos deuses, os deuses com D minúsculo, Apolo, Diana, Afrodite, os deuses gregos, os deuses romanos, Zeus, Hércules, esses deuses. E havia na cultura grego-romana ali cultos para esses ídolos. Em todos os lugares da cidade de Atenas, em todos os lugares das cidades romanas ou colônias romanas que os cristãos passassem, havia um templo para aqueles deuses pagãos. E naqueles templos eles faziam sacrifícios, eles faziam grandes festas. Eles faziam grandes festas naqueles templos e convidavam os cristãos para ir ali comer daquela comida. Então é nesse sentido que Paulo vai tratar nesses 3 capítulos da comida sacrificada a ídolo. O grande problema é que para alguns cristãos chamados de fortes na Bíblia, eles tinham conhecimento de que o ídolo não é nada, de que uma imagem é só barro, é palha, é feno, é madeira, não significa nada. E que ir naquele templo, comer daquela comida, festejar com eles não significava nada. Então eles iam, se assentavam e comiam. Mas Paulo fala, não, vocês realmente estão certos, isso não tem nenhum problema, porque vocês têm liberdade, vocês sabem, estão tranquilos com a sua consciência, sabem que o ídolo não significa nada em si mesmo. Mas tem um porém, se tiver algum crente que é fraco, que acha que aquilo significa alguma coisa, e ele vê você sentado naquela mesa, e ele querer fazer o mesmo, só que com a consciência culpada, aí você vai fazer ele pecar, mas por amor dele você deve abrir mão de fazer aquilo. Então Paulo ensina no capítulo 8 que nós temos liberdade para fazer certas coisas, mas por amor aos outros irmãos, nós devemos deixar de fazer, igual no que se refere aqui à comida sacrificada, ainda podia ir, mas por amor a eles deveriam não fazer. No capítulo 9, Paulo dá o próprio exemplo com a sua própria vida, de que ele é uma pessoa que abria mão da sua liberdade para abrir mão da sua liberdade por amor ao Evangelho. Ele abriu mão da sua liberdade por amor ao Evangelho. E no capítulo 10, Paulo, ainda nesse mesmo tema, nesse mesmo contexto, ele continua ensinando. Agora ele vai trazer o exemplo de Israel. O primeiro ensinamento de Paulo é o exemplo de Israel. Ele vai citar o exemplo de Israel, que foi uma nação perversa, uma nação irreverente, uma nação que não se curvava a Deus, um povo que era incrédulo, um povo de dura servil, um povo que viu os sinais, os prodígios de Deus no deserto, que viu o mar se abrir, que viu as 10 pragas do Egito, que foi alimentado durante 40 anos com pão que caía do céu. Esse povo, por 40 anos, eles viram os sinais, eles viram o poder de Deus, eles não creram em Deus e se arrependeram. Então Paulo, no capítulo 10, ele traz o exemplo dessa nação de Israel para a igreja, para que a igreja não cometesse o mesmo erro que eles, cometesse vários pecados. Nós vimos uma relação de pelo menos 5 pecados que a nação de Israel cometeu, que os coríntios também, que era a igreja de Cristo, estava cometendo e que não deveria cometer. Então, esses pecados que eles estavam cometendo, a igreja não deveria cometer. E aqui do verso 13 ao verso 22 que nós vemos, Paulo ele vai fazer uma advertência com relação à idolatria. Paulo ele disse lá atrás que ir no templo, se a pessoa estivesse tranquilo com a sua consciência, pelo fato da sua consciência estar tranquilo, ele estava tranquilo, ele não pecava. Mas aqui Paulo ele vai explicar, é como se Paulo fosse um pouco mais a fundo para dizer o que acontece quando um cristão vai num templo daquele e se assenta numa mesa daquela. Paulo vai dizer que ele está se assentando na mesa com os demônios. Ele dá 2 exemplos para dizer que nós nos assentamos na mesa com Cristo, no momento da comunhão, no momento da ceia, da Santa Ceia, nós estamos nos assentando na mesa com Cristo, assim como os judeus se assentavam na mesa com Deus, com Cristo, quando eles
praticava dos sacrifícios no templo, e todos aqueles que vão e que comem, que festejam nesses cultos, cultos a ídolos, estão se assentando na mesa com os demônios. Então é esse basicamente o tema que nós trataremos hoje, do verso 13 ao verso 16. Rapidamente aqui, o objetivo de Paulo ter escrito essa carta, como nós já vimos, foi tratar de vários assuntos. Paulo estava tratando de vários assuntos que estavam acontecendo na igreja. A igreja ela estava passando por vários problemas, como por exemplo divisão, que nós vemos aí no primeiro capítulo, divisões, imoralidade, imoralidade sexual, incesto, litígio, contendas. E para resolver esses problemas, dentre outros problemas que estavam ocorrendo na igreja, Paulo escreve essa epístola aos Coríntios. E também havia algumas dúvidas dos coríntios, que os coríntios estavam tendo com relação ao casamento e aos dons espirituais. E é nesse contexto que nós entramos aqui hoje. Como eu disse, hoje nós veremos uma advertência que Paulo vai fazer à igreja quanto à idolatria. E é muito importante para nós hoje, né, assim como era importante para aquela igreja, porque nós descobrimos algumas verdades extraordinárias, como por exemplo, quem está por trás da idolatria, né? Quem é que está por trás da idolatria? Essas e outras verdades muito importantes nós veremos hoje, se o Senhor nos conceder a graça. Então nós veremos alguns pontos aqui importantes em cima desse texto. O primeiro ponto que nós vemos aqui é que não há tentação que não possa ser vencida. Está aí no verso 13. Paulo vai dizer: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Aqui Paulo está encorajando os crentes de duas maneiras. Nesse verso 13 ele vai encorajar os crentes de Coríntios e os outros crentes de duas maneiras. Primeiro, ele diz que Deus ele é fiel e não permitirá que os crentes sejam tentados acima das forças. Isso aqui é um encorajamento, porque nós sabemos que Deus ele não permite que o crente seja tentado acima das suas forças. O que seria isso? Ser tentado em cima das forças é vir uma tentação que você não consiga suportar, né? Esse é o primeiro encorajamento de Paulo. Paulo diz: Deus ele não permite que um crente seja tentado acima das suas forças. Ele diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Essa tentação aí humana é a tentação que Deus nos permite que nós suportamos. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Então Deus não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Não há tentação que uma pessoa não possa resistir, que um crente não possa resistir. Eu estou sendo tentado a mentir, um exemplo. Estou sendo tentado a mentir. A Bíblia diz que nós conseguimos, vencer essa tentação. A Bíblia diz que nós conseguimos não mentir. Estou sendo tentado a adulterar. Nós conseguimos vencer essa tentação. Estou sendo tentado a falar mal de outra pessoa. Nós conseguimos, porque não há tentação que não seja humana. Estou sendo tentado a me prostituir, a fazer e acontecer. Não há tentação que não seja humana. Deus ele permite que nós conseguimos vencer essa tentação. Então esse é o primeiro ponto pelo qual Deus ele conforta os crentes. Ou seja, não há tentação que não possa ser vencida. Deus não permite tentação acima das nossas forças, acima daquilo que nós não possamos suportar. E o segundo ponto, o segundo encorajamento aí aos cristãos de Coríntios, é que Deus ele demonstra a sua fidelidade ao prover uma rota de escape. Para toda tentação há uma forma de escape, há uma rota de escape. Está no final aí do verso 13, diz: pelo contrário, juntamente com a tentação, ele vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, para toda tentação há um escape. Todas as vezes que nós somos tentados, há uma forma de nós escapar. Todas as vezes que somos tentados a mentir, a roubar, a ter relação sexual fora do casamento, a falar de vida dos outros, a xingar, a amar o dinheiro, a Bíblia diz que Deus ele produz um escape. Nós podemos sair fora. O termo mais comum nos nossos dias é sair fora, né? Sai fora disso, deixa isso, não vá, não faça. Então não há tentação. Sou tentado a mentir para ganhar um dinheiro. Tem como? Tem uma forma que Deus
preparou para você não mentir, sou tentado a roubar, sou tentado a xingar, sou tentado a falar palavrão. Então sempre há uma forma de escape. A fidelidade, o amor de Deus prova isso, porque Deus sempre prepara um escape para nós. De maneira que, se nós pecarmos, a culpa é de quem? A culpa é nossa, a culpa não é de Deus, porque Deus ele não deixa vir uma tentação forte demais que nós não podemos suportar, e Ele prepara um escape para nós. Então o que mais nos falta? Por que eu ainda minto? Por que eu ainda roubo? Por que eu ainda tenho relação sexual fora do casamento? Por que eu ainda cometo adultério? Por que eu ainda falo de outras pessoas? Porque a culpa é minha, é eu que não quero deixar, é eu que não quero parar. Porque Deus, Ele provê livramento, Ele provê um caminho alternativo para que nós não caiamos. Ele provê uma rota de escape para que o pecado, a tentação não prevaleça sobre nós. Deus, Ele provê uma rota de escape. Então esse é o primeiro ponto que nós vemos aí no verso 13, é que não há tentação que não possa ser vencida. Se nós estamos pecando, é por quê? Porque nós queremos. Se nós estamos sendo tentados e caindo em tentação, é porque nós queremos. E tem pessoas que falam assim, mas não tem como resistir a tal tentação, não tem como resistir àquilo, não tem como resistir a isso, não tem como dizer não àquilo, não tem como fugir daquilo. É mentira. É mentira, a Bíblia diz claramente que é mentira. Tem como sim, tem como. É você que não quer, é eu que não quero, é nós que não queremos. Porque a Bíblia não falha, a palavra de Deus não falha. Você consegue dizer não ao pecado, você consegue dizer não à tentação, você consegue escapar, você consegue fugir. Fuja por sua vida. Essa é a palavra de Deus, corra por sua vida. Porque se você se entregar ao pecado, o pecado vai matar. Porque nós sabemos que o objetivo do pecado é matar, condenar ao inferno. O objetivo do pecado é condenar, é causar a morte eterna. O segundo ponto que nós vemos aqui é um conselho que Paulo vai dar aos Coríntios aí no versos 14 e 15. Paulo diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Paulo ele vai chamar os coríntios aí a fugir da idolatria. A idolatria é um dos pecados que Deus mais abomina e é um dos pecados que as pessoas mais caem. É um dos pecados que as pessoas mais caem. As pessoas acreditam que idolatria, principalmente no meio evangélico, acreditam que idolatria são só as imagens, da igreja católica. Mas na verdade, idolatria é tudo aquilo que nós levantamos no nosso coração. Tudo aquilo que nós colocamos no lugar que é de Deus. Tudo aquilo que nós amamos mais do que Deus é um ídolo. Tem pessoas que amam o futebol mais do que a Deus. Tem pessoas que amam a namorada ou namorado mais do que a Deus. Tem pessoas que amam as festas mais do que a Deus. Tem pessoas que amam o dinheiro mais do que a Deus. Tem pessoas que amam o marido mais do que a Deus. Tem pessoas que amam os filhos mais do que a Deus. Tudo isso é idolatria. Tudo aquilo que nós levantamos no lugar de Deus é idolatria. Tem pessoas que amam a comida mais do que a Deus. Então nós aprendemos que nós não devemos levantar ídolos no nosso coração. Tem pessoas que têm tantos altares no coração que o lugar de Deus no coração dela está deserto. O altar no coração dela está deserto. Nós não podemos levantar ídolos. Paulo diz, fuja da idolatria. Não amem as coisas que... não levante as coisas acima de Deus. Nós precisamos, o primeiro lugar no nosso coração tem que ser de Deus. É o primeiro mandamento, não é? Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. Quando eu amo o dinheiro mais do que a Deus, idolatria. Quando eu amo a pessoa mais do que a Deus, idolatria. Quando eu amo o vício, a droga, qualquer coisa mais do que a Deus, é idolatria. Quando eu amo qualquer coisa mais do que a Deus, estou cometendo a idolatria. O conselho de Paulo é fuja da idolatria. Como que eu faço para me deixar a idolatria? É uma questão de querer, é uma questão de buscar a Deus, é uma questão de arrependimento. Creia no Senhor Jesus e Ele livrará o nosso coração dos ídolos. Busque o Senhor Jesus, Ele livrará o nosso coração dos ídolos. Terceiro ponto que nós vemos aqui é o caráter da idolatria. Aqui nós entramos naquele caso que Paulo vai aprofundar para dizer
que a idolatria vai muito mais além do que apenas ir no ídolo, mas na idolatria, quando os cristãos de Corinto iam num templo, se assentavam na mesa e comia daquilo que era oferecido, eles estavam comendo da comida que era sacrificada a demônios e não a ídolo. Paulo ele nos dá dois exemplos aqui, o exemplo da comunhão, da ceia, né, da Santa Ceia, e o exemplo do antigo Israel, para dizer que quando nós tomamos a ceia, a Santa Ceia, quando os israelitas iam sacrificar no altar, eles estavam tendo ali um relacionamento com Cristo, eles estavam tendo um relacionamento com Deus, eles estavam se assentando na mesa com Cristo. Da mesma maneira que nós nos assentamos na mesa com Cristo quando pegamos a ceia, ou os israelitas sacrificava, é aquele que se assenta numa mesa, aquele que comete a idolatria, aquele que se assenta para comer da comida sacrificada aí. Paulo diz isso aí nos versos 16 e 18. Ele diz assim, ó, o primeiro exemplo que ele dá aí é o exemplo da ceia. Ele diz assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Ou seja, quando nós tomamos aquele cálice com vinho, nós estamos tendo comunhão com o corpo de Cristo. O pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo. Da mesma maneira, o pão também é a comunhão. Nós estamos mantendo comunhão com Cristo. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Então, esse primeiro exemplo demonstra que nós temos comunhão com Cristo quando nós tomamos a ceia, quando nós pegamos o vinho e o pão. O segundo exemplo que eles dão está no verso 18, é o exemplo do antigo Israel. Considerai Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Os judeus, eles cultuavam a Deus levando um animal para ser sacrificado. Ali aquele animal ele era degolado, o sangue era oferecido a Deus. Uma parte do corpo do animal era queimado, outra era assada ou cozida, e eles comiam daquilo. Quando eles comiam daquela carne, eles estavam tendo comunhão com Deus. Agora vem o ponto central aqui, que é quem está por trás da idolatria. Paulo ilustra esses dois exemplos para nos dizer quem é que está por trás da idolatria. Está aí no verso 19 e verso 20. Ele diz assim, ó, porque que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Nós sabemos que o ídolo não é nada, é apenas madeira e barro. Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Nós também sabemos que ele não tem nenhum valor, é só pedra, barro, não serve de nada. Aí ele diz o grande problema de ir participar de um culto idólatra, de um culto a ídolo. Aqui nós vamos ver o grande problema de participar de um culto a ídolo, de um culto idólatra. Paulo vai dizer aqui que quem participa de um culto voltado para a idolatria está se assentando na mesa com os demônios, porque quem está por trás da idolatria são os demônios. Ele diz no verso 20, ó, antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados a demônios. Quando os cristãos de Corinto, eles saíam ali e iam no templo dos ídolos, se assentavam lá, comia daquelas coisas que eram sacrificadas àqueles ídolos, eles estavam comendo aquilo que era oferecido a demônio. E aqui nós também podemos ver, se o nosso culto, né, esse culto que nós oferecemos aqui, ele não for da forma correta, ele não for centrado na pessoa de Jesus Cristo, aquela ceia que nós tomamos, ela não é a comunhão de Cristo, e sim comunhão com demônios. Qualquer lugar onde que o culto não é voltado para Deus, para a pessoa de Cristo, eles não estão comendo ali o pão de Deus, mas eles estão comendo o pão dos demônios. Eles estão comendo o pão dos demônios. É por isso que o nosso culto ele é diferente do da Igreja Católica Romana, porque nós sabemos que na Igreja Católica Romana há as imagens, o culto não é voltado para a pessoa de Cristo, o culto é voltado para Maria e para todos os santos. Nós sabemos que isso não é do agrado de Deus. Então é por isso que o nosso culto e o culto bíblico é diferente. Se nós fazemos dessa maneira, nós não estamos comendo mais o corpo de Cristo, nós estamos mais tendo comunhão com Cristo e sim comunhão com os demônios. Ele diz no verso 21. No verso 21 nós vemos aí que a idolatria ela provoca a ira de Deus. Ele diz a consequência
disso, de comer, de ter participação com os demônios. Ele diz no verso 20, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Isso é literalmente participar do culto de Deus e participar do culto aos demônios. Se assentar na mesa de Deus e se assentar na mesa dos demônios, porque não há comunhão. Não há comunhão entre Deus e Belial. Ele diz, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, e não podeis ser participantes na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. Então esse ato de ser participantes na mesa é muito importante. Nós vemos no Novo Testamento que o Senhor ele faz menção de que os do Oriente viriam e sentariam no reino do céu na mesa com Abraão, com Isaac e Jacó. No capítulo 19 nós vemos que há um banquete para aqueles que vencerem, para aqueles que herdarem a vida eterna, haverá um banquete onde eles sentarão no reino dos céus e comerão com o Senhor. E nós vemos também que o salmista diz que nós não devemos nos assentar na mesa com os escarnecedores. Então aqui o que ele diz é exatamente isso, que não era lícito, que não era da vontade de Deus que um cristão participasse da idolatria, que um cristão cometesse a idolatria. Nós deveríamos nos guardar, eles deveriam se guardar. Porque atrás da idolatria estão os demônios, atrás do culto idólatra estão os demônios, atrás das imagens estão os demônios, atrás dos ídolos estão os demônios. Nós não conseguimos ver porque é principados e potestades das trevas. Para nós está tudo bem, né? Não tem nenhum problema. Como os cristãos de Corinto, não tem problema ir no templo de ídolo, comer daquilo, fazer isso, fazer aquilo. Não tem nenhum problema as imagens de escultura, não tem nenhum problema nenhum, não tem nenhum problema, né? Eu amar demais isso aqui. Mas o Senhor diz que quem está por trás é os demônios. E ele diz no verso 22... Se os cristãos insistissem em participar disso, eles provocariam os zelos no Senhor. Esse zelo aqui é os ciúmes de Deus, né? É a ira de Deus, é a indignação de Deus. A idolatria ela provoca a ira, ela provoca a indignação de Deus. Aí ele conclui, somos acaso mais fortes do que ele? Ou seja, de maneira que se alguém ouvisse a verdade e continuasse no erro, eles estariam querendo ser mais fortes do que o Senhor. Então a suma de tudo isso que nós aprendemos é que o nosso coração tem que ser voltado para o Senhor. Nós não podemos levantar ídolos no nosso coração. Eu vou falar agora de uma forma a aplicar para nós hoje. Nós muitas vezes temos tantos ídolos, né? Quantas vezes nós não deixamos de ler a Bíblia para assistir televisão, um exemplo. Ou ler a Bíblia para participar de um celular. Qualquer dessas coisas que nós levantamos nos nossos corações é ídolo. Qualquer coisa que nós amamos mais do que Deus, damos mais valor, dedicamos mais tempo do que a Deus, é um ídolo. E a idolatria ela provoca a ira de Deus. Deus odeia, Deus abomina. Nós não podemos achar que somos mais fortes do que Deus em continuar nessa prática. O próprio Senhor diz que só no Sermão do Monte, ele diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque são esses que verão a Deus. Ali ele está deixando claro quem pode ver a Deus. E quem pode ver a Deus é o limpo de coração. O que é o limpo de coração? É aquele que não tem lealdades competindo dentro. É aquele que não tem pesos e medidas competindo dentro. É aquele que como eu poderia colocar? É aquele que não negocia a obra de Deus, a vontade de Deus com nada. Ele não julga qual que é melhor, obedecer a Deus nisso ou fazer a sua vontade naquilo. Ele não fica com esse balanceamento dentro do coração. O coração dele tem um lugar que é só de Deus. Deus está erigido. Ele foca em fazer a vontade de Deus. Ele foca em andar nos caminhos de Deus. Esse é o limpo de coração. Ele ama a Deus. E é só esses que verão a Deus. Todos aqueles que tiver o coração dividido, né, que amar a Deus, mas também amar o mundo, não poderá ter a vida eterna. O próprio salmista ora a Deus para que Deus unisse o seu coração, para que o coração não ficasse dividido, com o objetivo de adorar a Deus. O coração dele precisava ser unido com o objetivo de adorar a Deus. E essa deve ser a nossa oração, para que o Senhor nos purifique dos nossos ídolos, para que o Senhor nos livre dos ídolos que nós levantamos, para que Deus não nos deixe amar o mundo, o ouro, as pessoas, o dinheiro, a riqueza mais do que a Deus e qualquer outra coisa. Amar o pecado mais do que a Deus. Amém?
Por isso, para finalizar, por isso a palavra de Paulo é: fuja da idolatria, fuja dos templos de ídolos, fuja da comida sacrificada a ídolos, fuja das imagens de escultura, fuja da mesa dos demônios. Todos aqueles que participam do culto a ídolos estão participando do culto a demônios. É por isso que nós precisamos saber disso. Tudo que não é para Deus é contra, como o próprio Senhor Jesus, aquele diz, aquele que não é por mim é contra mim. Só há dois lados nessa terra: ao lado de Deus, ao lado de Cristo, e ao lado das trevas. O próprio João, no Evangelho de João que nós vamos estudar no domingo, diz, que os homens desprezaram a luz e amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más, porque eles gostaram mais das trevas. Nós não podemos cometer esse mesmo erro. Nós precisamos buscar a Deus e andar na luz. Amém? Buscando a sua palavra, a sua presença. Glória a Deus. Vamos orar então e agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Quem pudesse pôr de pé, nós já vamos orar e vamos finalizar. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos deu de podermos estar todos reunidos hoje nesse lugar para louvar, para cultuar o seu santo nome. Muito obrigado por essa oportunidade, ó Deus, de nos mostrar que só há um caminho, de nos mostrar que só há um lado, ou nós somos o Senhor, ou nós não somos, de mostrar a importância do culto verdadeiro, a importância de olharmos e observarmos a sua palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Deus. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Nós te agradecemos pela vida de cada um dos irmãos que se dispôs a vir hoje a buscar a sua palavra, para buscar o conhecimento do seu santo nome. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos.